Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Salmo número 1. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas boas e te conduzo pelo caminho em que andas. Com essas palavras, a primeira leitura nos introduz na mensagem de hoje. Feliz quem encontra seu prazer na lei de Deus. Muitos são os prazeres que o homem procura, mas não para de dar cabeçadas até encontrar o verdadeiro prazer, o único prazer, que é a lei de Deus. Por que se fala de lei? O problema depende da nossa natureza humana, que nos leva a manipular até Deus. Mas somos nós que devemos entrar na lei de Deus, não Deus na nossa. A lei de Deus é aquele doce jugo que Jesus fala e que nos livra de toda a loucura. Salmo 1. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Mas na lei do Senhor encontra sua alegria, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca vão murchar, e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Os maus, porém, não são assim, são como a palha carregada pelo vento. Por isso não poderão enfrentar o julgamento, e os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos, mas o caminho dos maus leva à desgraça. Servi ao Senhor com reverência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Mas na lei do Senhor encontra sua alegria, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca vão murchar, e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Irmãos, esta é a verdadeira prosperidade de quem caminha com Deus. É uma prosperidade que não significa um mar de rosas. Pelo contrário, a exemplo de Jesus, para alcançá-la, precisa tomar o caminho das pedras, o caminho da cruz, cheio de espinheiros. Porém, com Jesus, todo amargo, no fim, se converte em mel. A nossa vida muda de verdade quando entendermos que seguir o caminho do mal significa correr atrás do próprio prejuízo. O mal não tem futuro. O caminho dos maus leva à desgraça. Pelo contrário, quem caminha com Deus sente uma plenitude, uma paz, uma alegria interior que lhe faz erguer a cabeça em cada momento da vida. O livro dos Provérbios diz assim: o malvado cai nos laços de seus próprios erros e fica amarrado com as cadeias de seus pecados. Morrerá pela falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Quanto antes entendemos isso, mais seremos felizes. O bem é melhor para nós. Careta é quem segue o mal, não quem segue o bem. Careta é quem está bitolado e amarrado na sua própria desgraça, como fala a palavra. A correção e a disciplina, irmãos, são o caminho da vida, como fala o livro dos Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Observe como é sábia esta palavra. A correção e a disciplina são o caminho da vida. Precisa de muita humildade para progredir no caminho de Deus. E ainda
Em Provérbios 10:17, o caminho da vida é ter disciplina. Quem despreza a correção cai na ruína. Irmãos, sabemos bem que toda a caminhada de restauração dos nossos irmãos acolhidos está alicerçada nisso. Portanto, irmãos, precisa de uma escolha clara e humilde para trilhar o caminho de Deus. Precisa de uma firme decisão a cortar com o mal e a abraçar o bem, o amor. Mais uma vez, lembramos aquele ditado que aprendemos na rua: ou você vai para a igreja, ou você vai para a cadeia, ou você vai para o cemitério. Outro caminho não há. A palavra explica bem como realizar isso. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores. Mas na lei do Senhor encontra a sua alegria e nela medita dia e noite. Os tempos antigos não eram muito diferentes dos nossos. Não pode haver aconselhamento bom no mal, porque no mal o cego guia um outro cego. Não pode haver bons aconselhamentos no pecado, porque a maldade impede qualquer ajuda ao próximo. Enfim, uma reunião de zoeira, como aquela dos zombadores, ao redor de uma mesa de bar, bebendo cerveja, não pode levar muito longe. As reuniões dos zombadores fazem afundar sempre mais. Pelo contrário, a vida se encontra no caminho de Deus, na meditação da sua palavra, dia e noite, no fazer o bem do próximo. Dessa forma, o Espírito Santo vem em nós e nos doa o espírito de conselho, para poder bem aconselhar nós e os outros, o espírito de fortaleza, de sabedoria, que nos ajuda a construir a vida. Nunca houve ninguém que fracassasse seguindo o caminho de Deus. Nunca houve uma Sexta-feira Santa que não se transformasse numa Páscoa. Nunca houve uma paixão que não se transformasse em ressurreição. É só percorrer com humildade e firmeza o caminho do Natal. E agora, irmãos, vamos ler novamente este maravilhoso primeiro salmo da Bíblia que nos apresenta os dois caminhos. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra sua alegria e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca vão murchar, e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Os maus, porém, não são assim. São como a palha carregada pelo vento. Por isso não poderão enfrentar o julgamento, e os pecadores não têm vez na reunião dos justos. Pois o Senhor protege a caminhada dos justos, mas o caminho dos maus leva à desgraça. Servi ao Senhor com reverência. Vamos anotar as frases desse salmo que mais falam ao nosso coração.
Vamos escolher agora o nosso propósito, bem preciso e concreto. Vamos refletir mais um minutinho sobre como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O Senhor protege a caminhada dos justos. Paz e alegria a todos. Feliz que encontra na lei do Senhor a sua alegria e nela medita dia e noite. Paz e alegria a todos.